pedido do autor, via de regra, é um pedido simples. Eu quero de você 10 mil reais, eu quero de você 4 meses de aluguel, eu quero de você a indenização de 2.227. De ordinário, o autor formula contra o réu um pedido simples. Só que há situações jurídicas, na verdade, permeadas pelo direito material, sempre por ele, que a lei autoriza ao credor formular pedido alternativo. Vamos imaginar que você me vendeu um cavalo, e o cavalo não tem os dentes do fundo. Isso eu descobri depois que eu adquiri o cavalo, amarrei na área de serviço do meu... Eu moro em prédio, então eu coloquei o semovente no elevador, na madrugada, e amarrei o cavalo no tanque. Descobri que o cavalo não tinha os dentes do fundo. O que acontece? Acontece que ocorreu um vício redibitório. Era um vício oculto da coisa. Não me vem com aquela história de cavalo dado não se olha os dentes, porque aqui nós estamos falando de uma outra situação. Nesse caso, eu posso propor uma demanda contra você formulando um pedido. Eu quero a devolução do dinheiro e eu te devolvo o cavalo. Ou eu, Renato, posso formular contra você um pedido alternativo. Pedido 1. Ou eu quero a devolução do dinheiro e eu te devolvo o cavalo, ou eu quero um abatimento no preço, porque eu comprei o cavalo com todos os dentes. Então são duas características importantes referentes aos pedidos alternativos. Primeiro, os pedidos têm a mesma hierarquia. Segundo, quem escolhe é o réu. Ao contrário do alternativo, nós temos um segundo tipo de pedido, que se chama pedido sucessivo. No pedido sucessivo, ao contrário do alternativo, como eu disse a vocês, os pedidos não têm a mesma hierarquia. Eles têm hierarquia diferente. Há uma escala de interesses entre os pedidos. Existe um pedido que eu vou chamar de principal, que é o que eu de fato quero mais, mas se o juiz não me conceder o principal, eu quero pelo menos o pedido subsidiário. Esse é o famoso pedido que na prática a gente chama de caso Vossa Excelência não entenda. Eu formulo um pedido principal, que é o que eu desejo mais. Mas se o magistrado não me conceder o principal, eu quero pelo menos o pedido subsidiário. Então os pedidos têm hierarquia diferente e quem escolhe aqui não é o réu, é o juiz. Então, porventura, eu ingresso com uma ação contra você, porque eu venho pagando um apartamento mês a mês, fiz um financiamento com você, venho pagando um apartamento mês a mês, só que para minha surpresa, no meio do financiamento, você aliena esse apartamento para um terceiro. Eu ingresso com uma ação na justiça pedindo como pedido principal o apartamento. Mas como o nosso contrato não foi muito bem formalizado, eu estou com medo de perder. O que acontece nesse caso? O pedido principal é o apartamento, mas eu coloco como pedido subsidiário. Caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, eu quero pelo menos a devolução das parcelas pagas. Certo? Então existe um pedido principal, que é o que eu quero mais, e se o magistrado não me conceder, eu quero pelo menos o pedido subsidiário. Muito bem. A terceira modalidade de pedido, ela é um pouco diferente do alternativo e um pouco diferente do pedido sucessivo. O que nós vamos falar agora são dos pedidos cumulados. Vejam, no alternativo eu quero um ou outro. No sucessivo eu admito primeiro um, e se o juiz não me der eu quero pelo menos o outro. No cumulado eu quero a apreciação de todos. Vamos entender isso. Existem relações jurídicas de direito material que podem atingir o autor em mais de uma situação. Explicando melhor. De ordinário, se você praticou um ato ilícito, em reação a isso, terceira lei de Newton, ação e reação, eu vou fazer o quê? Eu vou ingressar com uma ação contra você, te formulando um pedido. Mas é possível que diante de toda essa situação, ou seja, o ato nocivo que você praticou, o ato ilícito, o ato ilegal que você praticou, pode ensejar a mim mais de uma pretensão. E se eu tiver mais de uma pretensão no judiciário, eu posso formular com você mais de um pedido. E aí nós denominamos o que se denomina, o que na verdade se convencionou em chamar, cumulação de pedidos, ou cumulação de ações, como dizem alguns, por exemplo, o professor Araquém de Assis. O que vem a ser isso? É um cúmulo de pretensões, cúmulo de pedidos, que poderiam ser veiculados em ações distintas, mas são veiculadas dentro do mesmo processo.
Só que, na verdade, para eu poder acumular pedidos, por exemplo, ação de despejo acumulado com cobrança de aluguéis, ou investigação de paternidade acumulada com alimentos, que é uma acumulação própria, mais diferenciada, rescisão do contrato com perdas e danos, dano moral acumulado com dano material, para que eu possa jungir pedidos que poderiam ser veiculados em ações autônomas, eu tenho que preencher requisitos. E a lei, no artigo 292, parágrafo 1º, estabelece 3 requisitos para que eu possa proceder à acumulação de pedidos. Vamos lá. Primeiro requisito necessário para a acumulação de pedidos. É necessário que os pedidos sejam compatíveis entre si. São 2 questões que nós temos que enfrentar em relação a pedidos compatíveis entre si. Pedidos compatíveis entre si são muito mais simples do que se imagina. Eles não precisam decorrer do mesmo fato. Tanto é que o caput do artigo 292 diz que entre os pedidos não precisa haver conexão. Eu vou repetir a vocês, por mais estranho que possa parecer, entre os pedidos que você vai acumular na prática, não precisa haver conexão. Segunda questão importante, sobre a compatibilidade. Para que haja compatibilidade, basta que os pedidos não se anulem. É o que eles chamam de brincadeira de pedidos kamikaze. Um não pode matar o outro. Então vamos imaginar, eu não posso entrar com uma ação de cumprimento de contrato acumulado com perdas e danos. Nem o primo do Jamanta entraria com uma ação dessa. Porque ou eu peço cumprimento do contrato, ou eu peço perdas e danos, que é justamente a deflagração da inexecução contratual. Perdas e danos vai ocorrer, à luz do artigo 461, parágrafo 1º, quando a obrigação não pode ser efetivada. Então eu não posso entrar com cumprimento acumulado com rescisão, ou perdas e danos. Tá certo? Segundo requisito, mesmo juízo competente. Explicando a vocês, para que eu possa proceder à acumulação de pedidos, é necessário que todos os pedidos que sejam formulados perante o mesmo juízo competente. Explica um pouco melhor. Para que eu possa acumular pedidos, o juiz que vai analisá-los tem que ser competente para todos os pedidos. Então eu posso acumular um pedido cível, com um pedido cível, com um pedido cível, mas se eu tiver mais um de família, eu não posso acumulá-los. O pedido de família vai ter que correr perante outro juízo, porque há incompatibilidade aqui. Tá claro? Segunda questão importante sobre a competência. A competência que se exige aqui é meramente absoluta. Ou seja, o juiz, a lei disse menos do que ela queria. Isso é claro na doutrina e na jurisprudência. O inciso 2, o inciso 2 do artigo 292, parágrafo 1º, assevera que para que haja juízes competentes, tem que ser eles mesmos competentes, sem nenhuma regra específica. Contudo, o juiz tem que ser absolutamente competente, porque se for relativamente incompetente, se reúne por conexão e não há nenhuma dificuldade no caso. E por fim, o inciso 3. O inciso 3 diz o seguinte, que para que eu possa acumular pedidos, a todos eles deve ser adotado o mesmo procedimento. A todos eles tem que ser adotado o mesmo procedimento. Aqui, meus amigos, a questão é relativamente simples. Mesmo juízo competente, pedidos compatíveis entre si e mesmo procedimento. Só posso acumular ordinário com ordinário, sumário com sumário, especial com especial. Apenas uma ressalva. O parágrafo 2º diz o seguinte: se os pedidos não tiverem o mesmo procedimento, reputa-se aceita a acumulação se para todos eles eu puder empregar o rito ordinário. Ou seja, nós na prática teremos que verificar os diversos pedidos formulados e se porventura eu puder convertê-los para o rito ordinário, não há nenhum problema em relação a isso. Tá claro? Meus amigos, eu agradeço muito a participação de vocês nesse primeiro bloco. Vamos agora para a segunda parte do programa, Pergunte ao Professor. Muito obrigado.
Muito bem, meus amigos, estamos agora no segundo bloco, Pergunte ao Professor. Espero que vocês tenham entendido todas as regras respeitantes ao pedido, mas sempre remanesce alguma dúvida e nós vamos falar sobre isso aqui agora. Além das